Beleza. Então aqui, ó, Android com o app Invento. Nosso game vai mostrar uma foto do Android onde ele vai aparecer aleatoriamente na tela e precisamos encontrá-lo. A cada vez que encontramos, ganhamos um ponto. Quando completarmos 5 pontos, venceremos. Simples assim. Ok. Então aqui está a nossa tela de blocos, né? Então vamos seguir. Então a gente vai ter que adicionar alguns blocos. Então aqui, ó, na nossa opção blocos, a gente clica em Procedure, vai clicar na Procedure e jogar aqui no Viewer. Essa peça a gente vai precisar. A gente vai clicar aqui no nosso Android, que é as propriedades desse carinha aqui, que ele tem peças que correspondem a coisas que ele pode fazer. Então a gente vai adicionar essa peça, que ela significa mover-se para uma posição x e y, que a gente vai usar essas peças aqui para definir como que o Android vai aparecer aleatoriamente na tela. A gente vai precisar clicar aqui em tela, e aqui na tela a gente vai adicionar o tamanho horizontal da tela e o tamanho vertical da tela. E a gente vai adicionar aqui mais um bloco, que esse bloco aqui vai ser que ele passa uma posição randômica, no caso, de 1 a 100, mas a gente vai passar de 1 ao tamanho da tela. Então aqui está as peças todas adicionadas. Então a lógica do nosso Android aparecer aleatório vai ser essa. Então a gente vai encaixar a peça aqui, Android mova-se, na Procedure. E logo após a gente vai encaixar essas duas peças azulzinhas aqui, que vão passar a posição do tamanho 1 ao tamanho da tela. Então o Android vai se mover aleatoriamente com esse bloco aqui. Em seguida, a gente vai adicionar uma peça que vai ser do nosso screen, que na verdade é nosso primeiro bloco. Esse screen, na verdade, essa peça que a gente vai adicionar, ela significa quando o nosso aplicativo iniciar. Então a gente vai renomear a nossa Procedure, como está aqui, ó, pode ver que eu adicionei ela como Procedure. A gente clicando, a gente vai renomear ela para Android se move aleatório. E após isso, quando a gente clicar em Procedure, a gente já vai ter uma peça Android move aleatório, que essa peça ela já vai significar todo esse bloco. Para mim não precisar adicionar todo esse bloco em cada lugar que eu vou utilizar o Android a se mover, eu só vou adicionar essa peça aqui, que ela vai significar o processo. Então a gente vai adicionar mais uma funçãozinha aqui, que é a do Android. Então quando o Android for clicado ou tocado pelo touchscreen, ele vai executar determinada função. Então a gente viu por enquanto até isso. Eu vou estar desenvolvendo essa parte até então, e a gente vai ver junto aí como que funciona o procedimento. Eu vou deixar também rodando o nosso aplicativo aqui, ó, que enquanto a gente for fazendo a programação, ele já vai executar ali. Então, eu vou clicar aqui em emulador, ele vai vai trazer uma opção se eu quero atualizar o meu aplicativo. Eu vou dizer que não agora. E ele já vai executar o nosso aplicativo. Beleza? Então olha só, pessoal, aqui por enquanto ele não faz nada. É o nosso aplicativo já rodando, só que como ele só tem a parte visual, ele vai demonstrar isso aí. Então vamos criar a nossa lógica. Então, como a gente viu ali no slide, vamos adicionar uma Procedure. Dessa Procedure, vamos adicionar uma opção aqui para o Android, que é Android mova-se, call
Chama o Android a mover-se para uma posição X e uma posição Y. Vamos pegar aqui os bloquinhos azuis, que eles vão passar uma posição randômica. Eu posso dar Ctrl C e Ctrl V aqui, que ele já duplica. Eu vou encaixar aqui por enquanto. E eu vou encaixar aqui também. Então eu vou precisar de um tamanho. Vou vir aqui no meu canvas. E vou ter que pegar o tamanho da tela. Essa pecinha aqui, ó, ela representa o tamanho, se eu não me engano, horizontal ou vertical. Não tenho certeza. Vai ter que usar os dois. Então tá aqui. Então vamos tirar essa pecinha aqui e essa aqui também. E vamos adicionar a nossa peça aqui. Beleza. Então basicamente o que essa peça vai fazer é o que eu já disse ali anteriormente. Ela vai mandar o Android, que o Android, esse carinha aqui, ó, não é nada mais do que esse carinha aqui. Ele vai mandar ele a se mover, mova-se, de uma posição randômica de 1 ao tamanho da tela, vertical ao tamanho da tela horizontal. Então aí ele vai se mover dessa forma. Então vamos mudar aqui, Android mova-se. Tá. Move aleatório. Beleza. Então, como eu já renomeei esse bloco aqui, ó, quando eu clicar aqui em procedures já vai me trazer outro. Então, vai utilizar ele. Então a gente vai clicar aqui na nossa screen, como a gente viu ali, e quando ela for iniciada. Então, quando ela for iniciada, eu quero que o meu Android se mova aleatoriamente. E vou criar nosso... Então, quando o timer estiver ativo, ele vai mandar o Android se mover aleatoriamente. Olha só. Então, quando o timer, quando ele inicia, ele manda o Android se mover, certo? E enquanto o timer existir, enquanto ele estiver ativo, o Android vai se movendo, tá certo, pessoal? É para isso que a gente vai utilizar esse timer aqui, o timer. Então vamos lá, vamos seguir com o nosso aplicativo aqui, seguir com nossos blocos. Vamos ver o que mais. Beleza. Então agora a gente vai criar a nossa funçãozinha da pontuação. Como é que ela vai funcionar? Então, quando eu clico no meu Android, ele tem que marcar um ponto aqui para mim. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai clicar aqui no Android e vai adicionar um bloco. Que é esse bloco aqui, ó. Quando o Android .touch, que significa que quando ele for tocado, quando for passado no touchscreen dele, eu quero que execute determinada tarefa. E o que ele vai executar? Ele vai pegar a minha pontuação, então no caso o texto da minha pontuação, e vai adicionar o que já existe nela, que é o texto dela, mais 1. Como que eu vou fazer isso? Com uma operação matemática. A gente clica aqui em mate, a gente adiciona o texto e a gente adiciona 1. E olha só o que vai acontecer juntando esses blocos. Cliquei. Ele aumenta o ponto. Acertei o Android, ele aumenta o ponto. Eu errei, não faz nada. Se eu acertar várias vezes, ele vai aumentando meus pontos ali infinitamente. Mas eu não quero que ele aumente meus pontos infinitamente aqui. Eu quero que ele me dê um limite de pontuação e esse limite diga que eu venci. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Você vai precisar clicar aqui em blocos lógicos, em blocos control, que a gente vai usar esse bloco aqui, ó.
Esse bloco aqui significa, se alguma coisa acontecer, faça tal coisa. Então, depois que ele está adicionando a pontuação, ele vai testar qual que é a pontuação. Então, como é que a gente vai fazer? Se, vamos ter que pegar uma operação de igualdade. Se a minha pontuação, vou dar um Ctrl C aqui e vou usar esse bloco aqui. Oi, não é esse bloco. Na verdade é esse aqui. Ctrl C, Ctrl V, funciona. Se a minha pontuação for igual a 30, eu quero que ele pare de mover o Android. Eu quero que o Android pare de se mover e quero que apareça uma mensagem que você venceu. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou pegar, primeiro eu vou mandar parar o Android. Eu vou clicar aqui no timer e vou passar uma instrução aqui, ó, para desabilitar o timer. Então, timer.enable, timer.habilitado, é verdadeiro ou é falso? Eu vou passar isso. Então, eu vou clicar aqui nas operações lógicas e vou passar um falso. Então, vamos ver se vai dar certo. Vou diminuir aqui para 20 só. Então, quando eu completar 20 pontos, o Android vai ter que parar de se mover. Opa. 19, 20. O Android parou. Magicamente assim. Então, eu preciso agora zerar a minha pontuação. Então, eu vou usar esse bloco. Opa, desculpa. Só esse bloco aqui. O Ctrl C e Ctrl V funciona. Ou se não, clicar com o botão direito aqui, duplicar. Ó. Ele duplica o bloco inteiro. Só que só vou usar um pedaço dele. Então vou usar esse aqui. Então, eu vou passar um valor para o meu texto. E esse valor vai ser 0. Beleza? Então, eu só vou passar aqui para 21. Não. Se for 21, ele vai ter que, se eu clicar aqui no Android, ele vai aumentar um ponto. Ele vai testar, vai ver que meus pontos são 21, vai desabilitar o Android, como ele já está desabilitado, e vai passar 0. Vamos ver se vai dar certo. Tá ali, passou 0. Então, aí já está a parte da pontuação arrumada, mas eu quero ajustar agora o meu botão reset. Eu quero que quando eu reseta, o meu Android volte a funcionar. E também, na verdade, aqui não vai precisar zerar, que eu vou zerar no reset. Aqui a gente vai passar, você venceu. Adicionar um texto, clicando aqui em texto. E esse carinha aqui a gente passa um texto para os nossos blocos. Aqui, ó. Você venceu. E agora vamos fazer o nosso botão reset. Então eu vou clicar aqui no botão reset e vou atribuir a função quando o botão for clicado. Então quando ele for clicado, eu quero que execute determinada tarefa. O que ele vai executar? Ele vai zerar os pontos, né? Esse bloco. Adicionar aqui, vou tirar esse aqui. O delete também acaba com as pecinhas ali. Vamos adicionar 0 e vamos mandar o nosso Android se mover novamente. Como é que a gente faz isso? Para a gente parar o Android, a gente teve que pôr o falso. Para a gente fazer ele andar, a gente vai pôr verdadeiro. A gente pode adicionar uma pecinha aqui, ó, do verdadeiro, ou pode simplesmente mudar aqui, ó. Então quando eu clicar no reset, ele vai ter que fazer o meu Android se mover de novo. Vamos ver se vai funcionar. Cliquei aqui no reset. Está se movendo. Vamos limitar os pontos aqui a 10 pontos.
Quando eu fizer 10 pontos, ele vai parar meu Android. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Você venceu. Beleza? E agora eu clico no reset e a pontuação volta para zero e o Android volta a funcionar. Teoricamente, o nosso joguinho praticamente está pronto nesse ponto aqui. Mas existem mais algumas coisas que a gente pode ajustar nele. Por exemplo, vamos limitar aqui para 5. Eu vou clicar 5 vezes aqui no meu Android. Você venceu. Se eu continuar clicando, ele vai tentar atribuir o texto que possui mais 1. Só que não é mais uma operação matemática, porque o texto que eu passei ali é você venceu. Então ele está tentando somar você venceu mais 1. E isso daí a gente tem que validar. Então, a gente só vai deixar aumentar os pontos se o Android estiver andando, no caso, se nosso botão aleatório estiver verdadeiro. Então vamos olhar como é que a gente fez aqui nos nossos slides. Aqui, ó, aqui que está nosso grande teste mesmo. O que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar mais uma condição if, que no caso é se isso acontecer, faça tal coisa. Então vamos lá. Vai ser bem básico mesmo. Então vamos adicioná-lo aqui. Se basicamente o Android só se move se o timer estiver ativo. Então a gente vai testar se o timer estiver ativo, ele faz o processo da pontuação. Se não, ele não vai fazer nada. Então vamos lá, vou pegar aqui no timer. Então se o timer estiver enable, que é esse cara aqui, se ele estiver ativo, eu quero que ele teste quando eu clicar no Android, ele vai testar. Se o timer estiver ativo, ele vai aumentar a minha pontuação, vai ver se minha pontuação é 5 e vai seguir o processo. Então a gente só vai adicionar esse bloco de peças aqui, ó. E esse bloco a gente vai adicionar aqui. Então vamos ver se vai funcionar. Vamos clicar no nosso reset. O Android está funcionando. Fazer nossas pontas. Beleza. Você venceu. E agora? Se eu clicar no Android, será que vai funcionar? Não vai. Porque o nosso timer, quando a nossa pontuação chegou até 5, ele desabilitou o timer. Então, quando eu clicar novamente no Android, ele vai verificar se o timer está ativo. Como ele não está, não vai fazer nada. Tá certo, pessoal? Foi nosso game. Esse tutorialzinho aí foi nosso game. E com isso eu concluo o nosso aplicativo aí que vocês acompanharam. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar para vocês, depois de pronto o nosso game, como que a gente importa para o nosso celular, ou nosso tablet, ou até nosso computador mesmo. Então, tendo o nosso aplicativo pronto, a gente tem essa opção aqui, o Build. Então, app Carry Code. Clicando aqui em app Carry Code, ele vai gerar um QR Code. E se você tiver um leitor de QR Code no teu celular, você só vai passar ali o códigozinho para o leitor e ele vai fazer o download do teu aplicativo para você instalar no teu celular. Que ele daí já vai ser um próprio aplicativo do celular. Ou se não, você pode salvá-lo no seu computador em save e passar pelo cabo USB e tal. Tá certo, pessoal? Esse aí foi nosso tutorialzinho ali do Encontre o Android com o App Inventor. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu último videozinho instrutivo do projeto do TCC.
eu vou estar encaminhando então esses vídeos aí pro pessoal que vai fazer os testes e vai responder alguns questionários. Espero que tenham gostado. Eu me esforcei o máximo para deixar o mais simples possível para que pessoas sem tanto entendimento em programação consigam elaborar eles. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Talvez futuramente eu continue aí trabalhando com alguns aplicativos. Se tiverem alguma sugestão de aplicativos que vocês achem interessante a gente criar, a gente tenta criar aqui com o App Inventor. E até a próxima. Valeu, pessoal.